Há um momento na vida em que você finalmente percebe uma verdade dura. Não importa o quanto você ame, cuide ou esteja presente. Algumas pessoas simplesmente não vão te valorizar. E é justamente nesse instante, quando você se sente ignorado, substituível ou pequeno, que nasce a chance de recuperar algo muito maior do que a atenção de alguém. Nasce a chance de recuperar a sua dignidade. O estoicismo nos ensina que você não muda o outro, você muda a si mesmo. E quando essa mudança acontece, algo inevitável surge. Quem não te valorizava passa a sentir a sua ausência como um peso, sua evolução como uma ameaça e sua paz como um abalo no ego. Hoje você vai descobrir 5 atitudes estoicas tão poderosas que fazem quem te desvalorizou sentir a perda, o desconforto e até o arrependimento. Não porque você quis machucar, mas porque você decidiu se elevar. Respire fundo e venha comigo. 1. O silêncio que desarma. Quando você some, o outro perde o controle. Há um tipo de resposta que não precisa de palavras e ainda assim fala mais alto do que qualquer discurso. É o silêncio. Quando alguém te desvaloriza, essa pessoa espera reações. Espera que você reclame, que cobre atitudes, que peça atenção, que se justifique. Ela quer manter o controle emocional da situação, e isso só existe enquanto você reage. Mas quando de repente você escolhe o silêncio, a dinâmica muda. A ausência se torna um sinal, a falta de resposta vira um espelho. E quem antes te ignorava, passa a sentir a falta exatamente daquilo que desprezou. O silêncio é desconfortável para quem nunca precisou lidar com ele. E é aí que surgem as perguntas que corroem o ego. Por que ele não me respondeu? O que ela está fazendo? Será que perdeu o interesse? Será que encontrou alguém melhor? A verdade é simples. Quando você não corre atrás, o outro começa a sentir o peso do próprio descaso. 1. O silêncio que desarma. Quando você some, o outro perde o controle. Há um tipo de resposta que não precisa de palavras, e ainda assim, fala mais alto do que qualquer discurso. É o silêncio. Quando alguém te desvaloriza, essa pessoa espera reações. Espera que você reclame, que cobre atitudes, que peça atenção, que se justifique. Ela quer manter o controle emocional da situação. E isso só existe enquanto você reage. Mas quando de repente você escolhe o silêncio, a dinâmica muda. A ausência se torna um sinal. A falta de resposta vira um espelho. E quem antes te ignorava passa a sentir a falta exatamente daquilo que desprezou. O silêncio é desconfortável para quem nunca precisou lidar com ele. E é aí que surgem as perguntas que corroem o ego. Por que ele não me respondeu? O que ela está fazendo? Será que perdeu o interesse? Será que encontrou alguém melhor? A verdade é simples. Quando você não corre atrás, o outro começa a sentir o peso do próprio descaso. E esse peso doa mais do que qualquer discussão. O estoicismo ensina que o silêncio não é punição, é autocontrole. É escolher não participar de conflitos inúteis. É proteger sua energia. E quanto mais você pratica esse silêncio estratégico, mais você percebe que quem antes te ignorava começa finalmente a te notar. E é justamente nesse momento que a ficha cai. A ausência antes subestimada começa a doer mais do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Porque o silêncio revela o que o barulho esconde. Quem realmente tinha valor na relação e quem apenas consumia sua energia. E quando a pessoa percebe que perdeu o acesso fácil à sua presença, surge a inquietação, o medo, a dúvida. Ela começa a tentar entender onde foi que perdeu o controle e descobre que a chave sempre esteve nas suas mãos, não nas dela. É aí que o silêncio se torna uma força. Ele não humilha, não provoca, não agride. Ele apenas mostra a verdade. O silêncio estratégico não é ausência. É presença elevada ao nível da consciência. É a prova de que você não precisa de ninguém para validar sua importância. E quando você aprende a usá-lo, o mundo à sua volta muda, porque quem realmente importa se aproxima, e quem apenas drenava sua paz desaparece. 2. A serenidade que confunde. Reagir com calma onde, antes havia dor, há uma força imensa na calma. Uma força que, de tão silenciosa, chega a assustar. Quem nunca te valorizou esperava uma coisa de você: reações emocionais. Esperava ver você se defendendo, explicando demais, tentando provar que merece carinho, atenção e respeito.
Mas quando você amadurece emocionalmente e responde com serenidade, tudo muda. A calma é um golpe silencioso. Ela desmonta quem se alimentava do seu desequilíbrio. Porque quando você não discute, não implora, não ataca e não reage com impulsividade, o outro perde o controle psicológico que achava que tinha sobre você. É como se, de repente, você tivesse construído uma fortaleza interna que ninguém consegue atravessar. E essa fortaleza tem um nome: autodomínio. O estoicismo ensina que nada é mais libertador do que controlar nossas reações. Quando suas emoções deixam de ser reféns das atitudes dos outros, você se torna alguém que não pode ser manipulado. E para quem tentou te diminuir, isso é um choque profundo, porque a serenidade revela algo que o outro nunca imaginou. Você não é mais a pessoa frágil que um dia ele julgou controlar. Você evoluiu, e essa evolução intimida. Quando você reage com calma, o jogo psicológico vira. O que antes te abalava agora te fortalece. O que antes te tirava do eixo, agora apenas expõe a imaturidade alheia. E o outro, sem saber como lidar com a sua nova postura, começa a se perguntar onde foi que perdeu o acesso às suas emoções. Percebe que não consegue mais te desestabilizar, que suas palavras não produzem o impacto que produziam, que suas atitudes já não te atingem como antes. É nesse ponto que a serenidade se torna quase perturbadora para quem vivia do caos. Porque a calma mostra, sem precisar dizer nada, que você cresceu e que quem ficou pequeno foi o outro. A verdadeira força nunca esteve no grito, nem na explicação exagerada, mas na tranquilidade de quem sabe exatamente o próprio valor. E quando sua paz deixa de ser negociável, quem te subestimou finalmente entende que perdeu muito mais do que imaginava. 3. O foco em si. Crescer silenciosamente, enquanto o outro estagna. Nada incomoda mais uma pessoa que te desvalorizou do que te ver evoluindo sem ela. Quando você para de investir energia em quem não te retribui e começa a direcionar seu tempo para seus próprios projetos, sua saúde, seu crescimento e sua paz, o impacto é imediato, porque enquanto o outro achava que você estava sofrendo pela falta de atenção dele, você estava se reconstruindo, se fortalecendo, se tornando alguém melhor, e isso cria uma inversão de papéis. A pessoa que te ignorava passa a observar, mesmo que de longe, sua evolução. E essa observação vem acompanhada de um sentimento que ela não esperava experimentar: arrependimento. O estoicismo afirma que a única coisa que realmente controlamos é o nosso próprio desenvolvimento. E quando você investe nisso, vive um tipo de vitória silenciosa, aquela que não precisa de anúncio. Você brilha, e o outro percebe tarde demais que não fez parte do seu processo de ascensão. E esse brilho incomoda, porque ele revela uma verdade dura. Enquanto você cresceu, o outro ficou parado no mesmo lugar. Ele esperava que você desmoronasse, mas você se reinventou. Cada passo seu, cada pequena conquista, cada mudança interna é um lembrete silencioso de que você nunca dependeu da validação de ninguém. E isso corrói o ego de quem acreditou que sua ausência te derrubaria. O crescimento pessoal tem um efeito colateral poderoso. Ele expõe quem nunca esteve disposto a caminhar ao seu lado. E quando o outro percebe que perdeu alguém que agora está mais forte, mais consciente, mais centrado, é aí que surge a inquietação, a comparação, o arrependimento. Porque sua evolução não grita, mas ecoa. Ela não pede atenção, mas chama. E o que antes era descaso agora se transforma em admiração tardia. A pior forma de perceber que alguém foi importante demais para ser ignorado. 4. Limites inquebráveis. Dizer não sem medo e sem culpa. Dizer não é um choque para quem estava acostumado a receber sempre o seu sim. Quem não te valorizava se apoiava na sua disposição infinita, sua paciência, sua compreensão, sua presença garantida. Mas quando você finalmente decide impor limites, a realidade muda, e muda de forma abrupta. De repente, aquela pessoa que te usava emocionalmente percebe que você não responde imediatamente. Você não aceita migalhas. Você não tolera desrespeito. Você não está mais disponível a qualquer hora. Isso desmonta qualquer jogo emocional que antes funcionava contra você. Limites são como portas. Eles deixam claro quem pode entrar e quem nunca deveria ter passado da entrada. Ao dizer não, você não está sendo duro, está sendo justo consigo mesmo. Está protegendo sua energia, sua paz e seu valor.
E isso é algo que assusta profundamente. Quem sempre se aproveitou da sua ausência de limites, porque agora você se tornou incontrolável. E quando alguém percebe que perdeu o acesso fácil ao seu sim, a máscara cai, porque o limite revela intenções, expõe interesses e separa quem queria você, de quem queria apenas o que você oferecia. É nesse momento que começam as tentativas de manipulação. Promessas vazias, mensagens repentinas, discursos emocionais. Mas nada disso funciona mais, porque agora você enxerga com clareza. O não que antes parecia impossível se torna a sua maior ferramenta de dignidade. Ele redefine relacionamentos, reorganiza prioridades e mostra que você não aceita menos do que merece. O limite não cria conflito. Ele evita. Ele não afasta pessoas boas. Ele apenas impede que as ruins se aproximem demais. E quando o outro percebe que não consegue mais ultrapassar suas fronteiras, entende de uma vez por todas que perdeu a influência que jamais deveria ter tido. 5. Seguir em frente sem aviso. O golpe silencioso que transforma tudo. Entre todas as atitudes poderosas que um estoico pode tomar, existe uma que não precisa de palavras e, ainda assim, causa o maior impacto possível. Seguir em frente sem avisar. A sociedade te ensinou que você deve explicações, que você precisa justificar seu afastamento, que tem a obrigação de oferecer uma última chance. Mas a verdade é simples e libertadora. Quando alguém não te valoriza, você não deve nada a essa pessoa. Seguir em frente sem drama, sem discussão, sem discurso final, é um ato de força que poucos compreendem. É a expressão máxima da autossuficiência emocional. É quando você deixa claro, sem ferir, que não está mais disposto a sangrar por quem nunca estendeu a mão. E é justamente isso que gera o maior impacto psicológico do outro lado. Porque no instante em que você parte sem estardalhaço, nasce a pergunta que ninguém quer enfrentar. Eu não tive chance de recuperar o que perdi. Por quê? Essa pergunta dói. Dói porque revela a verdade que o outro evitou por muito tempo. Você não foi embora por impulso nem por raiva. Você foi embora por consciência. Quando você desaparece sem aviso, você quebra o ciclo emocional que mantinha o outro confortável. Acaba o jogo. Acaba o controle. Acaba a segurança de que você estaria ali para sempre, custe o que custasse. E é nessa ruptura silenciosa que mora o arrependimento, porque agora o vazio fala mais alto do que qualquer despedida. Agora o silêncio revela tudo o que as palavras não revelaram. Agora quem te subestimou revisita cada atitude, cada gesto ignorado, cada momento desperdiçado, e percebe, tarde demais, que sua ausência pesa mais do que sua presença. Você não saiu por carência, saiu por clareza. Não saiu para machucar, saiu para se proteger. Não saiu por impulso, saiu porque finalmente entendeu o seu valor. Seguir em frente sem aviso não é frieza, é maturidade. É saber que sua paz vale mais do que qualquer tentativa de salvar algo que já estava morto. E enquanto você avança leve, firme e inteiro, o outro permanece preso, exatamente no ponto onde achou que poderia te perder sem consequências. Você não foi embora, você se elevou. Lembre-se, o valor que você procura no outro só aparece quando você reconhece o valor que sempre existiu em você. A ausência que dói no outro é a presença que finalmente retornou para dentro de você. Se essas atitudes tocaram seu coração, inscreva-se no canal Dignidade Estoica e deixe seu like. Aqui todos os dias, você reencontra a força que já era sua, só precisava ser despertada. Até a próxima reflexão. Permaneça firme, permaneça digno, permaneça estoico.